Olá a todos, eu vou hoje falar sobre um assunto que na área de climatização, refrigeração e muitas outras áreas aí, não é as mesmas palavras, né? Mas acontece, né? Que o cliente entende de uma forma, né? Porque o profissional passa de uma forma e é resolvida de outra maneira, né? Espero que entendam, né? Vou ser o mais claro possível com as palavras aqui, tá ok? Bom, o que eu vou falar aqui hoje é sobre a diferença entre higienização e limpeza e manutenção de sistemas de ar-condicionado, seja ele split system, seja ele ar-condicionado de janela ou gaveta, seja ele climatizador de ambiente, ou seja ele centrais de ar, né? Ou os ar-condicionados portáteis, né? Vou explicar, não específico cada um, farei um vídeo explicando a diferença de cada um, mas explicar a diferença que existe em que o profissional fala de manutenção e higienização ou limpeza, ok? Por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Porque já vem se passando muitos casos, muitos relatos que eu escuto, tá? De clientes que chegam até mim, né? Perguntando de certa forma o que é, tá? O porquê daquilo ter acontecido, né? E aí eu deixo bem claro quando eu vou fazer o meu trabalho, né? A minha forma, eu digo, ó, comigo é assim, não sei com fulano, mas comigo é assim. Talvez ele tenha se perdido nas palavras. Tento explicar para não queimar, né, o meu companheiro de trabalho, né, que não é meu companheiro da mesma empresa, nem meu sócio. É um companheiro do ramo, entendeu? Para não queimar ele, porque pega mal, ele perde um cliente, né? Ah, mas você ganhou um. Eu ganhei um, mas um cara lá que precisa de dinheiro para sustentar sua família perdeu, né? Então, espero você que esteja me assistindo não seja um cliente, só um cliente na verdade, seja um profissional e tente explicar de uma forma segura e clara para o seu cliente a diferença, né, disso. Higienização e limpeza, como o nome já diz, é só a limpeza do sistema, tá? Sistema evaporador principalmente. É muito normal ser feito só no evaporador, tá? É uma limpeza, uma higienização, tá? Aonde o rapaz que for, aí o rapaz ou a moça, né? Porque de forma sendo o português correto, o rapaz ou a rapariga, né? Mas o moço ou a moça, o homem ou a mulher que for a sua residência, o profissional em refrigeração ou climatização, que é o meu caso, só trabalho com climatização de ambiente, não trabalho na parte de refrigeração, chegue na sua residência, cliente, e diga, vim fazer só a higienização ou a limpeza, porque é o que seu ar-condicionado precisa, tá? E aí, você, cliente, vai entender agora. A higienização e limpeza é só a limpeza, seja ela com flanela ou panos de microfibra, pincel, produtos de higienização, tá? Bolsa coletora ou removendo a parte interna, a evaporadora, como eu falei, geralmente é feita na evaporadora, a condensadora pouco se faz a limpeza, a condensadora só faz quando ela fica em locais confinados ou que recebe muita sujeira do ambiente externo, tá? Então, retira a parte total da evaporadora e faz a limpeza. É só a limpeza. Caso ele veja alguma anomalia na parte estrutural, na parte mecânica, na parte eletrônica da evaporadora durante a limpeza, ele vai fazer a limpeza, vai falar para o cliente, dar o seu valor fora a limpeza, da manutenção corretiva, né, da correção do que se precisa, né, e aí depende do cliente aceitar ou não fazer,
mas a limpeza, que foi acordado no início, né, na chegada do profissional, foi acordado a limpeza, então a limpeza foi feita. Tá? Já a correção da peça vai depender se o cliente vai querer ou não, porque às vezes o cliente está apertado financeiramente, isso é normal, e ele naquele momento ele não pode fazer. Tá? E aí o profissional tem que dar duas formas de valores. A primeira é ele estando naquele local para resolver naquele momento, porque ele já está com a máquina aberta, já tem o tempo de que abriu a máquina, e ele está ali no ambiente. Ele vai atrás da peça, volta e conserta. E tem que passar o valor, caso o cliente não queira naquele momento, que ele voltará para a residência, né, do cliente, desmontará a máquina de novo e corrigirá. Tá ok? É assim que acontece, tá? Higienização é limpeza, isso é a manutenção corretiva, porque ele viu o defeito quando estava desmontando ou quando ligou a máquina. Aí quando ele liga a máquina, que ele identifica o defeito, já é uma manutenção, e é o que eu vou explicar agora. Uma manutenção preventiva ou corretiva tem dois valores diferentes. Eu cobro preventiva e cobro corretiva. A corretiva é para resolver na hora. A preventiva, se faz um estudo antes, né, para que aquilo não aconteça futuramente. E ainda acontece, né? A corretiva. Cheguei na casa do cliente, a máquina não está gelando, né, não está esfriando, não é só limpeza. Aí, capacitores, motores ventiladores, tanto de dentro como de fora, os capacitores tanto de dentro como de fora, pode ser placa eletrônica, né? Sistema inverter pode ser todo o conjunto de placas, tá ok? Então, isso é a manutenção. Eu vou corrigir o que não está fazendo a máquina gelar, né? A máquina esfriar o ambiente. Se for só sujeira, que foi a primeira hipótese, se for só sujeira, vai ser uma limpeza e higienização. O profissional vai dizer, não, isso aqui uma sujeira, uma limpeza já resolve. Mas se não, ele vai dizer, ó, peça danificada é essa aqui. Precisa se trocar, né? Precisa se corrigir para que ela volte a funcionar normal. E isso aí é uma manutenção, tá? Não é uma limpeza, tá ok? E agora eu vou falar para vocês o que aconteceu em alguns casos que eu chego na casa do cliente, que o cliente chegou até mim, aquele profissional perdeu e eu ganhei esse cliente pelo simples fato que eu expliquei essa diferença, tá? Cheguei aí. É o simples fato. Manutenção é uma coisa, limpeza e higienização é outra. Tá? Tá explicado? Próximo passo. O próximo passo é garantia. Tá? Geralmente, limpeza não se dá garantia. Limpeza e higienização não se dá garantia. Por quê? Você pegar um carro e ir no Lava Jato, mandar fazer uma higienização no seu carro. Aí você sai e vai para casa. No meio do caminho, um carro passa e mela o seu, uma poça de lama. Aí você vai botar a culpa no Lava Jato? Não, você lavou o seu carro, então começa a chover. Você lavou seu carro, só que o Lava Jato não pode dar garantia. O que o Lava Jato pode dar garantia? Quando pagou uma limpeza, vamos botar aqui a total, né? Que na minha cidade tem Lava Jatos que a total é R$80, e tem estéticas automotivas que chega a R$1.200. O carro passa o dia lá, o cara desmonta, tira a bancada, tira tudo, praticamente desmonta o carro todo, deixa só o chassi, praticamente. Não é assim em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele faz a limpeza, né? A pessoa faz a limpeza, né? E dá garantia. Porque cobra ao cliente o quê? Uma manutenção. E o cliente quer o quê? A garantia da manutenção, tá? Por quê? O cara faz a higienização, a limpeza, tá? E dá 3 meses de garantia numa limpeza, né? Ele fez a limpeza hoje, próxima semana o cliente faz o quê? Uma reforma na casa. E aí o ar-condicionado faz o quê? Enche de sujeira. E o que é que o cliente quer? Meu ar-condicionado está pingando ou está deficiente de refrigeração, né? De esfriar. E aí o que é que o cliente faz? Liga para o profissional dizendo, meu ar-condicionado não está gelando. Ou então, meu ar-condicionado está pingando e muito.
O profissional chega lá, diz que é sujeira de novo, né? Ou diz que é o dreno obstruído. E ele diz, e o cliente vai dizer para ele, está na garantia. Você me deu 90 dias de garantia. Então, é garantia. Não, mas eu fiz só uma limpeza. Não foi a manutenção. Mas o recibo que você me mandou, o Pix que eu lhe mandei, né? Na moda do Pix, e o recibo que ele recebe, né? Lá. Porque se o cara não trabalhar com recibo, já pega mal. Né? Porque é uma prova. No recibo está lá explicado manutenção da evaporadora, do sistema de ar-condicionado, marca tal, potência tal, do quarto ou da sala, identificando o ambiente. Entendeu? E o cliente, não, você botou manutenção. Eu quero uma garantia da manutenção. Aí ele disse, não, mas foi uma limpeza. Não interessa, você deu a manutenção ao cliente. Tá? Você garantia 90 dias. Se você for bem claro com o cliente ele não vai ficar com raiva de você. Porque higienização não se dá garantia. Limpeza não se dá garantia. Uma vez eu fiz uma limpeza na casa de um cliente, e aí foi no quarto do filho dele. E aí o menino jogou tampa de caneta. E a tampa de caneta caiu em cima do ar-condicionado e entrou na grade ali do filtro, né? Beleza. O cliente tinha o costume de toda semana tirar os filtros e limpar. Só que nessa tirada de filtro, a tampa da caneta desceu. E ficou lá no cantinho da serpentina com a bandeja de drenagem de trás. Né? É mais ou menos assim, né? A bandeja de trás para que os profissionais e a serpentina dentro. E ficou aqui nesse localzinho. E o que aconteceu? Vai se acumulando sujeira, vai se criando um pequeno lodo. E aí a água vinha transbordar. E aí ele chamou outro profissional, que não fui eu. O profissional chegou lá e disse que era só o dreno obstruído. Foi lá, desobstruiu o dreno, cobrou o valor, foi para casa. Passou 2, 3 dias, voltou a pingar de novo. E aí ele ligou para mim, né, explicou a situação e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que a máquina estava vindo por trás. Olha o que aconteceu. Eu não dei garantia, ele chamou outro profissional. O outro profissional deu garantia. Né? Só que ele não chamou outro profissional porque ele conseguiu agenda, né, no meu tempo. Eu consegui ter um espaço na agenda para atender ele. E aí eu fui, desmontei a evaporadora e tal, e vi que a máquina estava jogando, a água estava vindo por trás. Passei a mão, senti o lodo, porém não senti a tampa da caneta. E aí o que aconteceu? Quando não senti a tampa da caneta, fui tirar a serpentina para ver como é que estava lá, porque foi muito rápido, né? A formação do lodo para chegar no nível de transbordar foi muito rápido. Só que era só naquele local e eu não sabia ainda. Desmontei. Quando eu faço assim, o pito da caneta passa e cai. O pito na tampa passa e cai. E eu vejo a bicha já com aquela gosmazinha branca. E aí eu disse, ó, foi um pito de caneta isso aqui. Cobrei a visita técnica e tal, e ele pagou. Beleza? Então, fui claro com o cliente. O cliente foi claro comigo. Tá? E o outro profissional deu garantia de uma desobstrução de dreno. Tá? De uma desobstrução de dreno. Só que, assim, eu acho que o valor foi da visita, o cara cobrou o valor da visita, ele conseguiu me chamar. Porque o outro profissional não conseguiu corrigir. E o cliente não era de confusão, porque se fosse de confusão, ia. Agora eu vou explicar os casos que eu peguei que teve confusão e chegou aí para o PROCON por causa de garantia. Outra coisa, cheguei na casa, o cliente chegou até mim, né? Fui fazer a limpeza e ele fez uma limpeza ou uma manutenção. Disse, é uma limpeza. Não, mas eu não quero. Eu disse, não, pronto. Você vai pagar a visita técnica, vim até a sua casa. Ele disse, não, mas você falou. Eu disse, falei, tenho uma conversa no WhatsApp. Falei que se o senhor fizesse o serviço, eu não cobraria a visita técnica. Caso o senhor não fizesse o serviço,
eu cobro a visita técnica. Aí ele disse, não, mas porque fulano de tal veio aqui, você deve conhecer, eu não conheço, o mundo é grande, nem todo mundo conhece todo mundo. E aí, fulano de tal veio aqui, fez uma limpeza e só a limpeza e cobrou manutenção e deu 3 meses de garantia. E você não quer dar. Eu disse, limpeza não é manutenção. Limpeza é limpeza, manutenção é manutenção. Expliquei pra ele. E aí, ele aceitou. Beleza. Fiz a limpeza. Era só uma parcial. Uma limpezazinha com produto e um pincelzinho. Isso estava meio muito sujo. Era só pra prevenção mesmo. Uma limpeza pra prevenção. Recebi o pagamento. Fui embora. Estou eu em uma loja comprando peças para fazer serviço. Chegou um rapaz reclamando que essa empresinha aqui, ó, foi lá na casa do cliente, fez a manutenção e não deu garantia. E eu disse, caramba, sério. No balcão, nessa posição, caramba, sério. E aí eu disse, que empresa é essa? Quando eu olhei, meu cartão. Eu disse, não, cara, eu fiz uma limpeza. E o cara, não, mas limpeza é manutenção. Eu disse, se você cobra manutenção e faz uma limpeza e dá garantia, aí o problema é seu, a dor de cabeça é sua. Mas eu faço uma limpeza e não cobro manutenção. Então eu não tenho dor de cabeça. Perdi o cliente? Perdi. Mas eu me livrei de uma dor de cabeça. Porque um cliente desse que sai queimando, como ele queimou o outro cliente para mim, o outro profissional para mim, e me queimou para outro profissional, o cliente que faz isso, você, profissional, não está ganhando e nem perdendo. É um aprendizado, tá? É o que você ganha, mas você não está ganhando e nem perdendo dinheiro. Tá? É um aprendizado para você. Outra vez, o cliente, né, chegou até mim e já chegou reclamando que estava com uma empresa de 3 funcionários na época, em 2018, já para 2019, que estava no Procon, porque fez a limpeza, né, o cara fez a limpeza, com 2 meses o motor ventilador quebrou da máquina, né, ele deu problema, se danificou, e o rapaz, o dono, ligou para a empresa chegou lá e a empresa quis cobrar um valor, a diferença da peça, né? E ele disse, não, por que eu vou cobrar a diferença da peça? Se eu paguei o valor para cobrir essa peça quando fez a manutenção. Disse, não, eu fiz só a limpeza. Aí ele disse, não, você me cobrou a manutenção. Só que aí, olha o que aconteceu. Na época não era o Pix, era transferência eletrônica. Não tinha recibo, o cara não fez o recibo, mas tinha transferência eletrônica. E aí foi pro Procon, o Procon deu causa ganha, né, para o cliente, né, e aí a empresa teve que dar um motor ventilador novo. Mas olha a dor de cabeça que ambos teve, tanto o proprietário da máquina como a empresa que foi lá prestar o serviço. Fez a limpeza, cobrou como manutenção, teve dor de cabeça. Se ele tivesse cobrado como limpeza, não teria dado garantia, né? Não teria dado garantia e nada disso teria acontecido. Outro caso foi, o cara chegou também, fez a limpeza, cobrou manutenção, só que na hora de fazer a conexão, ele fez uma geral, na hora de fazer a conexão, ele não deu um aperto legal na conexão. A conexão era por trás da máquina, em um apartamento, não deu conexão. A máquina vazou gás aos poucos e com 1 mês ele chamou. O cliente chamou o profissional. O profissional chegou lá e disse, é gás. Isso são relatos que eu estou falando aqui, são relatos de clientes que eu vou, que já passaram por dores de cabeça, né?
E eu estou fazendo com que você, profissional, e você, cliente, entendam a diferença de higienização e limpeza e manutenção, tá? Para que não tenham problemas futuros, não tenham dores de cabeça com determinados profissionais, tá ok? E aí ele esqueceu. E ele chegou lá cobrando o gás, né? E aí o cliente disse, não, você comprou garantia, você me deu 3 meses de garantia, você mexeu na minha máquina parou de esfriar, depois de 1 mês da limpeza que você fez, porque você disse que a manutenção foi só a limpeza. Aí disse, onde é que está o vazamento? Não sei. O cara disse, não sei, mas também não sei, e não foi procurar. Meteu o gás na máquina, passou-se mais 1 mês, ligou de novo. Quando foi no 3º mês, o cara disse, não, você não vai botar gás na minha máquina de novo, não. Eu paguei a primeira vez, vou pagar a segunda, e você não vai resolver o problema da minha máquina. Eu quero que você resolva o problema da minha máquina, aí eu pago. E aí ele foi, né, desmontou a máquina todinha, levou a máquina no local, fez o teste, não encontrou vazamento, voltou. Quando chegou, deu o aperto, normal, disse ao cliente, fez até um recibo, né, não um recibo pelo WhatsApp, né, mas fez um recibo, assim como eu faço também, não faço só pelo WhatsApp, faço um recibo em PDF, né, e mando para o cliente pelo e-mail, ou se ele quiser pelo WhatsApp mesmo. E aí ele conseguiu corrigir o vazamento, fez a carga de gás e corrigiu, mas ele deu 2 viagens, né, para resolver em uma. Com a primeira que ele foi, né, da limpeza, ele deu 3, né, mas para resolver ele deu 2. A primeira ele disse que não ia pagar, tá? Então a manutenção é isso. A manutenção é a correção do que está danificado, e limpeza é só para tirar toda a sujeira, né, toda a parte que deixa um déficit na máquina de refrigeração, tá ok? E para quem não sabe, é muito bom vocês fazerem a higienização e limpeza do sistema de ar-condicionado de vocês, porque existe uma bactéria, tá? Que ela se aloja não só no ar-condicionado, mas em chuveiros, torneiras, né? Porque ela gosta tanto da umidade como um fungo que cria-se na água, né? O nome dessa bactéria é Legionella, até lá não tem aquela lá porque o nome é complicado. Legionella pneumophylla, né? Mais conhecido como a doença do legionário, conhecido como a doença do legionário, tá? Então, aquelas gotículas que ficam no chuveiro, elas gostam daquilo ali, tá? Aquelas gotículas ali. Só que no chuveiro é difícil se formar, porque o chuveiro a água cai constante, ele cai e vai para um canto, né? Vai para um canto. Porém, ela gosta do esgoto, que fica água, né? Da pia, né? Que é o chuveiro pia, né? Aquelas peneirinhas ali, onde a água passa com jato, fica a água dentro do receptáculo, né? Da ducha, da torneira, aquela água que fica ali na borda, ela gosta daquele canto ali. O chuveiro é sempre bom, 1 mês, a cada 1 mês, 2 meses, depende do uso, você tirar a tampa do chuveiro, seja ele elétrico ou não, tirar a tampa do chuveiro e fazer uma limpeza, porque às vezes acumula água ali nas bordas e possa ser que ela se acumule lá. A mesma coisa no ar-condicionado. Existe o aletado, e aí o fungo, a bactéria, né, o vírus, ele fica lá, na verdade isso é uma bactéria, não é um vírus, mas o fungo, né, fica lá naquele mofinho lá que se aloja lá e fica lá. E aí, como a gente sabe, o ar-condicionado ele pega o vento frio, ele puxa por cima o vento, a temperatura do ambiente e joga por baixo o frio. Então nessa puxada ele puxa o que está na serpentina e joga para o ambiente. Então pode se alojar em você, tá? Então o correto é, dependendo do uso, de 2 a 3 meses, de 3 a 6 meses, tá? De 1 ano, né? Se for em questão de consultório médico, dentista, estética, essa parte ligada à saúde, o correto é fazer de mês em mês,
tá? A limpeza, a higienização, tá? A manutenção, caso precise, tem que ser feita. Mas a limpeza e a higienização tem que ser feita de mês em mês. O correto, mas ninguém faz. Eu presto serviço e não faz, eu cobro. E eles não vêm a mim, me dão calado como resposta. Não, todos os meses tem que se fazer. Já em ambientes públicos, né, repartições públicas, ambientes públicos em geral, a cada 2 a 3 meses, né, escola principalmente, 2 a 3 meses exige. Gente, escola é igual ao ambiente público, vai todo tipo de gente. Não interessa se você é branco, negro, mulato, caboclo, vermelho, rosa, a cor que você for, verde, roxo, não interessa a cor que você for. Você está, agora a palavra sumiu, você está exposto a correr o risco de pegar doenças e vírus, tá? Pelo sistema de ar-condicionado, tá ok? Então, tem que se fazer. Outra coisa, residências, dependendo do uso, de 8 horas por dia, dependendo do uso de residências, dependendo de 3 a 6 meses, tá? Aconselho, sala, esse ambiente que dificulta se usar, né? 8 meses já tá bom, tá? Mas quarto, principalmente de crianças, de 3 a 6 meses, tá? Cozinha todo o mês, ar-condicionado na cozinha todo o mês. Primeiro, perde rendimento a máquina. E segundo, enche de gordura a evaporadora, e é aí onde as bactérias vão se proliferar, porque tem água constante e gordura constante. Casas com home care, né? Aqueles quartos UTI, nem precisa dizer, né? Todo mês, principalmente se o cara tiver problema respiratório, todo mês, de 15 em 15 dias, limpeza de filtro, e de mês em mês, mete uma intermediária, uma geral. Salão de beleza, 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, vai depender do que se usa no salão de beleza, né? Da forma que ele está sendo usado, né? E outra coisa que eu vou explicar aqui: mulheres que têm salões de beleza e homens que têm salões de beleza, né? Principalmente mulheres, que o número de salões de beleza, né, que proprietárias mulheres e frequentadoras e profissionais mulheres é maior do que o masculino. Se for usar chapinha ou instrumentos que elevem a temperatura dentro do ambiente, o ar-condicionado vai repingar, isso não é problema. O ar-condicionado vai repingar. Ah, mas eu chamei o cara e o cara veio, fez a limpeza, mas o ar-condicionado continua pingando. É porque está muito quente e fica condensando na saída de ar. E aí pinga, tá? Por condensação. Muito calor, ele joga no frio, fica se batendo e condensa. Eu vou deixar meu Instagram, eu ainda vou ver se eu vou deixar em um card ou na descrição do vídeo. Lá no Instagram, profissional, não o meu privado, profissional, tem mais publicações, né? Aqui no YouTube eu faço poucas publicações, mas lá no meu Instagram tem mais publicações. E lá nos destaques tem a área de climatização, né? Tem climatizadores de ambiente, tem split, tem o ACJ, o ACG, e tem o portátil, o ar-condicionado portátil. Lá tem os valores que eu cobro, tá? E explicando a diferença entre manutenção e higienização, tá? Geralmente, ar-condicionados portáteis e ACJs, eu faço manutenção, porque eu tenho que abrir praticamente o ar-condicionado todo, né? A CJ tem que abrir todo, então já faço a limpeza e reviso o ar-condicionado, então eu cobro manutenção. Já split eu cobro a manutenção preventiva e cobro a limpeza, porque eu não abro tudo, abro só ali a evaporadora, faço a limpeza, o ar-condicionado está funcionando bonitinho, fechou, já era. O tal do climatizador de ambiente, vai ter lá o residencial, o semi-industrial e o industrial. Tá? Tem até a litragem que eu já vi,
tá? Vai até a litragem que eu já vi, certo? Não tem litragem que eu ainda não tenha visto, tá? Eu botei um espaçamento de tantas litragens para tantas litragens porque fica ali no meio termo. Então eu fiz para, se você tem vendo, o meu não tem essa litragem, mas está aqui no meio, então é esse valor aqui, tá? Eu faço a limpeza, climatizador de ambiente, eu faço limpeza, porque manutenção, geralmente climatizador de ambiente, manutenção é corretiva, não é preventiva, tá? Geralmente a manutenção é corretiva. E lá no meu Instagram profissional, tá? Tem nos destaques, vai ter, tá? Eu tenho formação em outras áreas, porém eu coloco aqui no YouTube, né, as áreas que eu mais atuo, e lá no Instagram também as áreas que eu mais atuo, né? E essa de climatização de ambiente é uma das que eu mais atuo, principalmente com essa onda de calor que estamos tendo aqui na região do Rio Grande do Norte, né, no estado do Rio Grande do Norte. Eu não sei no seu estado como é que está, mas aqui no estado do Rio Grande do Norte está tendo uma onda de calor grande, principalmente agora depois de junho e julho, está aumentando a temperatura, né, de forma grande. Apesar dos ventos de agosto, o clima está quente, então tem uma demanda muito grande. E não é só isso não, tem o resto do ano também que tem demanda, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, né, a diferença entre manutenção e manutenção, limpeza e higienização. Limpeza e higienização são palavras sinônimas, né? Sinônimas? Semelhantes, né? Por isso que eu sempre boto uma barra, né? Limpeza barra higienização, né? Do sistema é uma coisa. Geralmente eu não dou garantia. O máximo que eu dou é 72 horas. Por quê? Às vezes eu esqueço de prender o danado do dreno. Não vou mentir não. Às vezes, porque geralmente é 3 limpezas no dia. Geralmente sempre tem uma que dá aquela freadazinha, né? Então eu geralmente esqueço de prender ou parafusar, né? E aí dou 72 horas, porque se ele não pingar nessas 72 horas, eu dou 72 horas, mas eu sei que em menos de 24 horas ele vai pingar, né? Mas se ele não pingar em 72 horas, fechou, né? Limpeza. A intermediária é do mesmo jeito. Agora, a geral, eu dou 15 dias. Por quê? Porque eu desconecto, recolho o gás e desconecto a evaporadora. Então, isso é comigo, tá? Não sei com o que você está fazendo, mas comigo eu dou 15 dias de garantia fazendo a geral. Por quê? Porque como eu desconectei, corro o risco de eu ter deixado algum vazamento lá e depois tenho que voltar para completar o gás. Experiência minha. Se ele não baixar rendimento nesses 15 dias, pode ficar tranquilo que até a próxima higienização geral, né, ele vai estar 100%, a não ser que caso ocorra da máquina se danificar, aparenta ter um furo, né, nesse período, aí já é manutenção corretiva, não é preventiva, é corretiva, né. E aí, isso é higienização. Manutenção, eu trabalho na forma de manutenção preventiva e corretiva. Lá você vai ver. A corretiva não boto valores, né? A corretiva eu não boto valores, não costumo botar nas postagens valores de corretivas. Mas na postagem lá nos meus destaques do Instagram, vai ter as preventivas. Porque a preventiva eu vou verificar, o que precisasse trocar eu troco, já está incluso no valor, tá ok? Geralmente, dependendo, faço a limpeza, se não precisar, não faço, né? E aí, geralmente a preventiva é assim que eu trabalho, eu cobro o valor porque vai cobrir o que está danificado, né? Caso não cubra, eu entro em contato com o cliente e digo o que está acontecendo. Outra coisa, nas manutenções preventivas, uma coisa que acontece muito é que o compressor ele se desgasta muito por causa da maresia, né? Aqui no nosso estado, e ele enferruja, e aí ele funciona perfeitamente, porém ele está enferrujando. O que é que a gente faz? A gente diz para o cliente, infelizmente a garantia que vai ser dada no seu aparelho vai ser sobre isso aqui, porém eu não posso garantir o compressor, porque o seu compressor está danificado, né?
E aí, caso aconteça de ele furar, eu não posso fazer o reparo, só um compressor novo, tá? Mas caso o senhor já queira fazer a substituição do mesmo, o valor fica esse, tá? É assim que eu trabalho. Sou bem claro com o cliente, tá ok? Então, como eu falei, espero que tenha entendido. Qualquer coisa deixa nos comentários, que se eu não responder nos comentários, eu responderei em um próximo vídeo, tá? Ou responderei nos meus stories no Instagram, ou lá no feed, né? Na página, notícias, já faço um reels lá, talvez, explicando, beleza? Então, até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido. Eu sou Gaspar Neto, sou profissional em climatização, tá ok? Não tem nada aqui atrás de mim, como você pode ver. Porque como eu falei nos meus vídeos, meus primeiros vídeos, eu vou fazer vídeo em locais da minha casa, né? Eu não tenho um estúdio específico, né? Eu vou fazer no locais de trabalho, às vezes, algumas vezes, tá? Então, quando eu tiver um estúdio específico, vou colocar os certificados aqui atrás para vocês verem, né? Que eu não estou brincando. Trabalho sério. Lá no meu Instagram vai ter alguns certificados sim postados, tá? Eu não estou brincando. Faço de tudo para que o meu cliente entenda, né? Procuro me qualificar sempre, vou atrás de conhecimento, tá? Talvez seja um problema que eu tenho, né? Isso, mas eu sempre vou atrás de conhecimento, tá ok? Então, até a próxima e valeu. Agora que eu vi que eu falei, né? Que eu falei negro, branco, cara, eu não estou sendo racista, eu só estou dizendo que não importa a sua cor, não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua classe social. Teve contato com ar-condicionado, corre sérios riscos de você pegar uma doença se ele não for feita uma limpeza, né? Uma higienização correta, tá? Corre sérios riscos disso acontecer, beleza? Tive que voltar aqui, né? Fazer o complemento do vídeo porque, como agora eu fui rever aqui para fazer a pequena edição para compartilhar, né, no YouTube, eu vi que eu falei isso e não deixei claro, né? Talvez a pessoa que veja já me dê lá um negativo por isso, mas espero que me entendam a forma que eu quis falar, quis me expressar. Eu não estou sendo racista, né? Eu não estou sendo qual é o do valor de classes e tal, não lembro, não estou sendo um elitista, classista, né? Não estou fazendo essa diferença, não estou sendo racista. Só quero que você entenda que não importa de onde você veio e para onde você vai. Se você teve contato com o ar-condicionado, se o ar-condicionado não for feito uma limpeza direito, você corre sério risco de ficar doente por causa da bactéria que existe, vírus que existe naquele ar-condicionado, fungos e bactérias, tá? Então, valeu.